Olá, bom dia. São 7 horas em Brasília. Hoje é quarta-feira, dia 21 de novembro. 21 de novembro, quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. É um prazer receber cada um de vocês aqui para a gente poder conversar sobre saúde. Deixa eu ver quem já está aqui conosco. A Emília já está por aqui, a Ivete também. Quem mais? Ana Lúcia Linhares também. A Márcia Cruz também conosco. Marília Tomazini. A Maricele também. Vamos ver quem mais. A Alcirene. A Aurita. Legal. A Liher também conosco. A Natureza 2020 também. Tânia Araújo também conosco. Márcia Cruz. Bacana. Muito bom. Elonai também conosco. A Anne também. Ivani. Aurita. Angel Barbalho. Dulcineia Tobias. Bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Ao Rogério também conosco, a Cris, Vanildo, Osanete. Dia 11 do 11, eu falei o quê? Falei errado a data? Bom, hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro. Acho que foi isso que eu falei, mas se eu falei errado, desculpa. Legal. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber cada um de vocês para esse nosso encontro diário, né, de segunda a sexta-feira. Deixa eu conversar com vocês a respeito de uma questão. De novo, né, tem que falar de coronavírus, tem que falar de vacina, não tem jeito. Mas eu queria falar sobre uma questão interessante. Ontem eu assisti, acho que 15 minutos, né, acho que foi só isso que eu consegui assistir, de um programa de esporte. Eu gosto bastante de esporte, né, minha vida foi dedicada, boa parte dela, né, ao esporte. Né, eu joguei futebol, joguei vôlei, fiz patinação clássica, fiz ginástica geral, mas onde eu me dediquei mesmo foi 10 anos à natação e também bons anos ao atletismo. E competia, né? Tive a terceira melhor marca de 100 metros rasos no Infanto Juvenil, no Brasil, no atletismo, né? Fui federado para disputar Campeonato Brasileiro, tinha vaga para Sul-Americano, então eu dediquei minha vida para o esporte, até que vieram as lesões, né, principalmente no joelho. Hoje eu tenho consequências na coluna também. Vida de atleta não é uma coisa muito boa, ainda mais sem as devidas orientações. Mas eu gosto muito de esporte. E aí ontem assisti um pouquinho da abertura de um programa, foi só o que eu tive tempo de assistir, foram 15 minutos que eu consegui assistir do programa. Mas eu achei interessante porque na abertura do programa eles estavam falando de um teste que foi feito no Japão nesse final de semana, que passou agora, falando a respeito aí da Olimpíada. Então, um teste preparatório para a Olimpíada, onde teve competição, onde teve presença de público, não estádio lotado, mas 2.000 pessoas. Então, eles fizeram todos os testes que eram necessários para conseguir fazer a Olimpíada no ano que vem. E eu achei interessante algumas coisas. Por exemplo, ninguém da comissão técnica teve Covid, nenhum atleta teve Covid, muito legal isso, né? E eles conseguiram realmente fazer um bom controle, que são essas bolhas, né, que eles fazem. Mas eles também fizeram venda de ingressos com uma tecnologia que faz o rastreamento depois da pessoa, né, para conseguir contato com essa pessoa, caso ela venha ter o coronavírus. Então isso é legal. Por quê? Se você vai no evento e aí você não tem o corona, mas desenvolve ou manifesta sintomas do corona logo após, quer dizer que você poderia estar infectado na data do evento. Eles tendo, né, a condição de mapear todas as outras pessoas que tiveram no evento, eles vão conseguir entrar em contato com elas e solicitar que elas façam teste e assim por diante. Achei muito interessante isso. Só que o mais interessante de tudo isso é que o Japão, né, você já olhou o mapa para saber onde fica o Japão? Se você não sabe onde é o Japão, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui para você ver uma coisa interessante. Olha só.
Quero que você veja isso aqui, hein? Isso vai ser muito interessante você olhar comigo. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui eu acho que tá bom. Vai dar pra gente ver. Ou não? Não vai. Quando amplia fica horrível. Bom, esse aqui tá melhor. Ó, olhando aqui, ó, no mapa mundi, não sei se você vai conseguir ver. Vamos ver se você consegue dar uma olhada aqui, ó. Vai ficar ao contrário aí pra vocês, né? Olha lá. Aqui está o Japão, ok? E ao lado está a China. Então está o Japão e a China ao lado, né? Bem próximo o Japão e a China. Por que você está chamando atenção para isso, Ricardo? Porque tem uma coisa interessante. Nesse teste que eles fizeram esse final de semana a respeito, né, da Olimpíada de 2021, que seria esse ano, o Japão, ele está com um contrato para comprar a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, que é a vacina dos Estados Unidos que deu mais de 90% de eficácia. E eles também estão com um contrato para comprar a vacina de Oxford, da Inglaterra. Por que eles não vão comprar a vacina chinesa? Eles estão ali, ó, coladinho. São parceiros comerciais, todos eles estão na região da Ásia. Não é interessante você avaliar isso? Por que o Japão, estando tão próximo da China, tendo relações comerciais com a China, resolveu comprar vacina dos Estados Unidos, resolveu comprar a vacina da Inglaterra, mas não quis comprar a vacina da China? Eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente poder avaliar, sabe? Nós estamos agora num momento onde a vacina chinesa no Brasil foi suspenso os testes. Isso já aconteceu também com a vacina de Oxford, né? Porém, esse teste que foi suspenso da vacina chinesa foi em virtude de uma morte, e aí não teve uma comunicação, que parece que a pessoa que participou do teste da vacina cometeu suicídio. Então eles estão aí, né, numa corrida, né, contra o tempo para tentar fazer os devidos testes. Mas eu achei interessante o Japão não comprar a vacina da China. Parceiro comercial, estão ali ao lado, resolveu comprar do outro lado do mundo. Interessante, né? Só para a gente pensar um pouquinho. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre essas questões, né? É aquilo que eu falei. Aonde começou a pandemia e pela dificuldade de obtermos informações, né, da China, por ser um país comunista, nem o Japão está confiando muito na China, muito menos na Coronavac. E aqui, por exemplo, o Brasil, né, o estado de São Paulo, apostando todas as fichas nessa vacina. Eu acho que isso deve nos levar a uma reflexão, deve nos fazer pensar a respeito dessa questão, ok? Bom, era isso que eu queria falar para vocês aqui de introdução. Quero chamar agora uma pessoa para participar. Eu vi que a Ivete, bem no começo, pediu. Ivete, se prepare, vamos ver se a gente consegue conversar contigo. Enquanto a Ivete vai tentando se conectar, escreva aí o que você acha disso. Do Japão não querer comprar a vacina da China. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Ivete? Tudo, doutor. E vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. O pessoal está falando que é estranho mesmo esse negócio aí do Japão não querer comprar a vacina da China. Interessante, né? Também acho. Pois é, estão ali ao lado, parceiro comercial. Bom, o Japão sabe o que faz, acho que melhor que o Brasil. Verdade. É isso aí. Vamos lá Verdade. então. Em que eu posso lhe ajudar hoje, Ivete? Doutor, várias coisas. Então, vamos começar. Uma delas é que eu tenho gastrite, enfim, essas coisas do estômago. Uhum. Eu coloquei uma válvula há já alguns anos para poder parar o refluxo, só que não deu certo. Nossa. Não deu certo e eu continuo com os problemas de estômago. Agora eu estou tomando Exomex, Uhum. que é a última, eu fiz uma endoscopia o mês passado. E eu estou fazendo uma avaliação também, porque o meu TGO e TGP estava muito alto.
Aí eu procurei uma especialista, estou fazendo uma série de exames. Vou fazer uma biópsia do fígado agora. Certo. E esse TGO e TGP, investigando lá, ela descobriu que a minha ferritina está muito alta. Eu não sei o que é ferritina e estou descobrindo que a ferritina, eu já fiz essas perguntas para você. Eu estou descobrindo que a ferritina está ligada a feijão. Eu estava fazendo uma alimentação crua, mas aí eu parei, porque eu não posso várias coisas. Bom, vamos falar da ferritina. Ferritina é uma forma que o nosso corpo tem de armazenar ferro dentro do organismo. Então, é a forma que o corpo tem de fazer armazenamento. Quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, avaliar a parte de ferro, tem dois exames que geralmente as pessoas fazem. Um deles é chamado de ferro sérico. Ferro sérico. Sérico porque está no sangue. E o outro chamado de ferritina, que é o estoque. Quando a gente fala sobre ferritina, a gente encontra muito mais pessoas com o nível de ferritina baixo do que alto. Né? Muito mais pessoas com nível de ferritina baixo. Porém, óbvio, algumas pessoas estão com um nível elevado de ferritina. Quando está baixo, você vai entrar em anemia, porque aí vai diminuir o ferro sérico e você vai ter anemia. Quando está alto, isso gera muitas vezes um problema hepático chamado de hemocromatose. É um problema no fígado, correlacionado ao aumento do estoque de ferro, onde o fígado vai perdendo a sua função. Então aí você pode ter sim essas alterações hepáticas, né, tanto no TGO quanto no TGP, que são enzimas hepáticas. Isso pode demonstrar realmente que o fígado está comprometido, talvez por causa dessa quantidade de ferro que você tem armazenado aí no organismo. Né? Agora, quando se passa de um determinado valor, geralmente 500, 600 de ferritina, é recomendado fazer uma sangria. Fazer uma sangria. O que é essa sangria? É você literalmente colocar um catéter e deixar o sangue escorrer. Deixar o sangue escorrer, você vai jogar fora esse sangue, porque você não pode doar esse sangue, né? Porque senão você vai ferrar com a vida da outra pessoa, porque o sangue está muito cheio de ferro. Então não pode. E aí você tem que literalmente jogar o ferro fora ali através da sangria para tentar equilibrar essa ferritina. Então é importante esses detalhes. Você tem o valor de quanto estava a sua ferritina ou não? Eu tenho, está em exames. Bom, tá meio complicado para eu pegar agora. Mas tá bem alto. 160 e alguma coisa. É. É alto, mas não é tão alto assim. Ainda está dentro de um valor que seria aceitável. Então a gente tem que tentar descobrir aí, né, por que chamou tanta atenção aí da médica no caso, né? Porque realmente está dentro de um valor ainda considerado normal, mas não chegou nem perto do nível de fazer sangria. Eu já tive paciente com 900 de ferritina. Aí é outro estágio, aí o problema é sério, né? Bom, TGO e TGP também se alteram muito, Ivete, pelo seguinte: quando você tem algum problema, né, correlacionado à formação de gordura dentro do fígado, então quando você Certo. tem esteatose hepática, isso também gera, né, uma alteração, né, do funcionamento do fígado. Aí você piora ou aumenta a produção dessas enzimas hepáticas, né? Então aí vai ter que fazer uma avaliação direitinho para saber se esse TGO e TGP tem uma relação com o aumento de ferritina ou se de repente tem uma esteatose hepática. E é provável que a médica aí ela Tem esteatose hepática. tem esteatose já. Mas ela não, a médica disse que não justifica, porque ela está grau leve, caminhando para Grau 2. isso. Aí ela falou que não justifica, não é para tanto. Tá. Pois é, tem que avaliar. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, da massoterapeuta Sueli. Ela diz assim: doutor, quando a ferritina está alta, porém com anemia, ela não pode fazer sangria por causa da anemia? Bom, pode, porque a ferritina alta vai destruir o fígado dela.
E anemia não é por falta de ferro nessa pessoa, com certeza. Ou é falta de vitamina B12, ou pode ser falta de ácido fólico, ou até mesmo falta de cobre. Então tem que observar e descobrir o motivo dessa anemia. Mas se está com ferritina alta a ponto de fazer sangria, tem que fazer sim. Senão o fígado, coitado, vai se acabar. Então não se justifica só pela questão, né, da Da esteatose hepática, esteatose. essas alterações aí de TGO e TGP. Ok. E ela somou isso com, de repente, a questão da ferritina. Doutor, desculpa, eu fui pegar o exame, saiu do ar aqui, eu não ouvi o que o senhor me perguntou Tá? agora. E aí eu disse assim, ela Desculpa. correlacionou, então, essa questão do TGO e TGP alterados, não só a questão da esteatose, mas somando esteatose mais a ferritina, que também ela achou que está alta, né? Ela achou que está muito alta e ela me pediu para fazer uma biópsia do fígado, que está agendada, vou fazer agora dia 29, 28. E também 28, sábado, ela me dia pediu 28. ela me pediu uma 28 não, eu acho que 27, uma sexta-feira. Então é 27. É isso. E ela também me pediu aquele que vai do túnel lá, que eu agora não estou lembrado o nome, Deve também ser do fígado. uma ressonância. Pô, Mas eu estou muito preocupada, porque a alimentação não está ajudando, porque se eu tirar todas as folhas verdes, escuras, feijões, aí eu não posso fazer a crua, porque não tenho muito com que me alimentar. Não pode as castanhas também por causa da esteatose. tá numa situação complicada manter essa dieta crua, hein? Para dieta crua não está dando, né? É. Bom, então a senhora não come nada de origem animal nesse caso, né? Não como. Não Tá, como nada. Nada. ok. Com esse Mas nível. comia. Mas comia. Uhum. Mas Comia até ferrar o estômago. Até ferrar o estômago e o fígado. já passei por isso também. Bom, mas assim, essa questão da dieta crua, eu não acho uma opção ruim. Só não acho que deva ser mantido por muito tempo. Acho difícil a pessoa conseguir suprir as suas necessidades, né, com uma dieta crua, principalmente a parte proteica da história toda aí. Bom, vejamos aqui, ó. Na dieta crua, geralmente se consome muitos vegetais verdes escuros, né? Isso daí é um padrão, né? Uhum. Mas aí, no caso, a gente tem que observar que fazendo dieta crua hoje, você teria uma ingestão muito elevada de ferro. Com o nível de ferritina elevado, não dá para consumir esses alimentos agora. É impossível, né? Porque se a gente for é, formos manter essa dieta crua, podemos continuar aumentando o nível de ferritina, do estoque de ferro, até que chega a um certo ponto que você gera uma hemocromatose. Já ouviu falar dessa doença? Não, Não? isso é novo para mim agora, esse nome. Até anotei aqui, ó. Tá. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida só da definição da hemocromatose para vocês terem uma noção do que é, tá bom? Então, assim, é uma doença na qual ocorre depósito de ferro nos tecidos em virtude de seu excesso no organismo. Então, é depósito de ferro. Os principais locais de depósito são fígado, pâncreas, o coração e também a hipófise, que é uma glândula que fica lá no cérebro. O excesso de ferro nesses órgãos progressivamente lesiona as células e prejudica seu funcionamento. A hemocromatose pode ser hereditária, não, sua não tem nada a ver com isso, nem sabe se você vai ter, quando é causada por uma anomalia genética ou secundária, quando é provocada por outra doença ou por fatores ambientais. Um caso famoso, e aí cita aqui o caso de uma família, né? Aí fala de uma classificação aqui, ó, não é isso que eu quero ver. O que eu quero ver é só isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tratamento, por exemplo, ó. O tratamento se baseia na retirada do excesso de ferro. Ó, nem estamos com uma hemocromatose, mas já estamos falando de retirar o ferro, ou seja, estamos indo na linha justa de evitar o problema, evitar o problema, né? E de formas similares feitas em postos de doações de sangue também, não pode nem fazer transfusão de sangue uma pessoa que tem essa, né? E aí ele vem citando aqui depois, né, nesse artigo aqui,
quais são as principais fontes de ferro, mas isso a gente já sabe, né? Mas você viu que é a questão de depósitos de ferro. Isso começa a lesionar as células. Acontece fígado e outros órgãos, mas o mais afetado é o fígado. Sempre o Uhum. fígado é o primeiro a ressentir. Só que se a gente continua com um nível de ferro muito elevado, além do fígado, você pode começar a comprometer coração, mas o que preocupa É também é a sério? questão do pâncreas, né? Porque se você compromete o pâncreas, você acaba desenvolvendo um diabetes. E aí desenvolve um diabetes tipo 2 dependente de insulina já. Porque você já começa a Misericórdia. lesionar células betas, que são as responsáveis pela produção da insulina. Então, realmente, o estoque de ferro no organismo ele é muito importante. Nem muito pouco, nem demais, né? Porque eles causam efeitos colaterais gravíssimos no nosso organismo. E aí, nesse caso, está parecendo que, se você for manter dieta crua, ela vai ficar um pouco monótona, né? Porque você vai ter que tirar esses vegetais verdes escuros nesse momento, até descobrir a causa desse aumento da ferritina e conseguir dar uma organizada nessa questão de TGO e TGP, eu não recomendo a manutenção dos vegetais verdes escuros, não. Certo. E E aí? nem os feijões. Olha, feijão, ele é até menos concentrado. Só que se você está fazendo dieta crua, por exemplo, que tipo de feijões você tem comido? Então, eu ponho para germinar, germinar grão de bico, Uhum. lentilha, Esses dá para manter, dá? dá. Esse sim. Porque a concentração de ferro neles é bem menor do que a do vegetal verde escuro. O vegetal verde escuro que seria o principal problema nesse momento. Agora, se a gente tivesse que tirar grão de bico, lentilha, o próprio amendoim, que também é uma leguminosa, a gente chega ao ponto de ficar com uma dieta hipoproteica. E isso é um caso complicado. O que a gente percebe nas pessoas que fazem dieta crua, Ivete, é que a maioria delas emagrecem bastante no período da dieta crua. Porém, elas emagrecem perdendo muito músculo, muito músculo. Verdade. É. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. Por quê? Porque se você perde músculo, você está perdendo tecido ativo, tecido que gasta caloria. Aí a pessoa emagrece, fica com Uhum. pouco músculo, taxa metabólica basal fica baixa. Começa a É. recuperar o peso. Só que recupera tudo em gordura. Então não é nem um pouco vantajoso um esquema desse. Então a gente tem que cuidar muito bem para que dentro de dieta crua não haja falta da proteína. Se faltou proteína, complica a vida da pessoa depois, né? Complica. Perda de músculo é muito ruim. Que idade que você está, Ivete? 58. Pois é, já está aí numa fase da vida que também não é tão fácil construir músculo, na verdade. Então a gente tem que se esforçar ao máximo para preservar o que tem. E, se possível, ainda ganhar um pouquinho, coisa que já não é tão fácil agora nessa fase. Já demanda um esforço maior, um tempo maior. Então a gente tem É. que cuidar muito com essas dietas cruas para não dar esse efeito colateral. No teu caso, né, ainda tem que tirar os vegetais verdes escuros por causa do ferro elevado. Não, eu já estou saindo. Eu não consegui. Depois que eu descobri dos vegetais das leguminosas, eu já estou saindo, sabe? Estou no vegetariano. Mas, assim, dá para cozinhar com óleo de coco? Eu não acho que Não. seja uma opção interessante e vou explicar o motivo. Quando a gente pensa em óleo, primeiro a gente tem que lembrar que óleo, todos eles são concentrados em calorias, né? Imagina você Uhum. sair de uma dieta crua, que é hipocalórica, e de repente ir para uma dieta cozida, feito com óleo de coco. Você vai acrescentar muitas calorias nessa história. Além de acrescentar calorias, você ainda vai começar a oferecer para o teu organismo uma gordura que é saturada. E aí eu acho muito interessante o que as pessoas dizem, né? Fala assim, olha, o óleo de coco é o melhor para cozinhar, porque ele não satura. E é interessante a gente avaliar. Por que que o óleo de coco não satura, Ivete? Você sabe ou não? Nem imagino. Então eu vou lhe explicar. Se a gente olha para o óleo de soja, e eu não vou falar bem do óleo de soja, só vou utilizá-lo para fazer uma comparação aqui, ok? Uhum. O óleo de soja, ele tem 69% da sua composição formada por gordura saturada. Então veja, 69% é saturado, 31%, né, no caso,
gordura insaturada. O óleo de soja é líquido à temperatura ambiente, justamente por causa dessa concentração de gordura insaturada que ele tem, que é 31% no caso. O óleo de coco, ele tem 93% da sua composição formado por gordura saturada e 7% por gordura insaturada. E aí, veja só, o que a gente tem que avaliar? Que ele não satura, porque ele já é saturado. Então, assim, ó, essa justificativa que o povo usa para dizer que o óleo de coco é o melhor para cozinhar porque não satura, é uma meia-verdade. E uma meia-verdade, para mim, é uma mentira completa, né? Então, a gente tem que observar esse detalhe. Não satura porque já é saturado. Ou seja, não tem como ficar pior. Eu percebi que deu uma carregada aí na sua internet. Mas então, não tem como saturar porque já é saturado. Então é importante observar esse detalhe, né? Então, não vejo o óleo de coco como sendo uma boa opção para cozinhar, não. Por melhor que alguns, né, profissionais de saúde digam que ele é, eu não consigo ver isso. Além do que, essa concentração de gordura saturada, nem sou eu que estou dizendo. É só você pegar, por exemplo, seu celular, escrever assim, ó, óleo de coco, rótulo, e olhar. O primeiro rótulo que aparecer lá do óleo de coco, se não me falha a memória, é de um óleo de coco da marca Copra, que é uma das melhores que a gente tem no mercado aí com relação a subprodutos do coco. Eu tenho ela. Então, se você olhar, é só você pegar então. Você está com ela aí? Tô. Então, corre lá na cozinha, pega aí, vamos fazer o teste agora. Acho que tá aqui. Pronto. Então, pega aí o óleo de coco, olha no rótulo aí atrás. No rótulo atrás vai estar escrito assim, ó, a parte de composição. Composição. Isso. Aí você vai perceber que está falando uma quantidade em gramas no início, aonde fala qual é a dose. Então, talvez essa dose aí seja de 12 gramas, 10 ml ou 12 ml, não sei. Quanto que está escrito aí? Laurico. Esse daí que você está vendo primeiro, essa daí é uma tabela falando da parte dos ácidos graxos, onde está falando, é a outra. Valor energético, carboidrato. Isso, um pouquinho acima do valor energético. Porção, a colher de sopa. Mas não tem, sabe, doutor? Não fala. Uma colher de sopa, não fala qual que é o peso? 13 ml, porção 13. de 13 ml. Beleza. Então, uma colher de sopa, 13 ml. Ok. Agora, desce um pouquinho para baixo e veja qual é a quantidade de gordura desses 13 ml. Quanto é gordura? Gorduras totais. Isso. 12. De 12 a 20. 12. Então, veja, de 13 ml, 12 é gordura. 12 é gordura. Dessas gorduras totais, quanto das 12 é gordura saturada? Gordura saturada. 11. Meu Deus. Então, 11 vezes 100 dividido por 12, aqui deu 92%, né? Na verdade, era para dar mais, mas é que eles colocaram, arredondaram para baixo, senão seria 11, alguma coisa. Percebe? Está escrito no rótulo. Eu não preciso inventar nada aqui, não. Gordura saturada. Gordura saturada é a principal matéria-prima que o nosso corpo usa para produzir colesterol do tipo LDL. Então, porque aí, mediante todos esses exames, essa bateria de exames, nenhum está assim dentro, nenhum está exagerado, glicemia, nada está exagerado, mas está tudo no limite. Sim. Sabe, mas eu cozinhava com óleo de coco. Agora não mais, né? Mas não mais, não. Vai para o cabelo agora. Vai para cabelo, vai para pele. Pro lado de fora ele é muito bom. Então, doutor, agora, como então que vai abaixar isso? Como que vai abaixar? Com o que eu vou cozinhar?
Tá. O ideal é que a gente nem usasse gordura para cozinhar, mas eu entendo que todo mundo está num processo de transição e alguns estão num estágio mais adiantado e outros menos adiantado. Só Uhum. isso, né? Mas ninguém está em estágio atrasado, viu? Está menos adiantado ou mais adiantado. Atrasado não. E o que que a gente precisa entender? Que tudo é um processo de mudança, Ivete. E nesse primeiro momento, você voltando para uma dieta cozida, né, onde você vai utilizar o óleo na sua preparação culinária, eu sugiro que você use o de girassol. Não vou dizer que ele é mil maravilhas, porque é óleo. E nenhum óleo é bom. Por que que nenhum óleo é bom? Porque todo óleo passou pelo processo de refinamento. Isso é ruim. No processo Ai, de refinamento, tá, eu vou repetir. Então, assim, ó, nesse primeiro que momento, pena. você deve utilizar. Tá me ouvindo agora? Vamos ver se a Ivete está reconectando ali. Deu um probleminha na internet dela, não pode perder essa informação. Tá me ouvindo agora? Nossa, todo girassol, óleo de girassol. É a minha Tá. internet, doutor? É a sua. Talvez você ficando mais próximo do modem ajude um pouco. Eu moro na Você praia, doutora, é que é complicado, tem vez ou outra acontece essas coisas. não deveria nem trazer essa informação Pronto. de que mora na praia para fazer inveja para quem mora na região mais longe da praia possível. Eu acho que é a minha. E pensa num cara que Verdade. gosta de praia. Esse sou eu, viu? Esse cara sou eu que gosta de É, praia. Que praia que você mora? não, mas vocês estão cozinhando aí em Brasília, né? É isso aí. Não, até que não tá tão quente esses últimos dias, não. Não, né? Não. Mas que praia que você mora? Eu moro no Guarujá. Guarujá. É. Meu pai mora em Praia Grande. Ai, que ótimo. Não fica tão longe. Pertinho, É. meu Então, vizinho. vamos voltar aqui pro óleo de coco e óleo de girassol. Então, assim, Girassol. o Vou coco dar ele o é muito papel. ruim pela questão da gordura saturada. Já o óleo de girassol, ele tem os seus problemas também. Mesmo ele sendo muito melhor do que o coco em termos de composição, né, da parte de ácidos graxos, ele ainda tem os seus problemas, né? Quais problemas? Ele é refinado. Então, um processo de refinamento concentra o óleo. Isso é muito ruim, porque quando você consome uma colher de sopa de semente de girassol, é muito diferente de você consumir uma colher de sopa de óleo de girassol. Muito Uhum. diferente. A concentração de óleo é muito maior, né? Então isso é ruim porque cada grama de óleo ele traz para nós 9 calorias. Ou seja, tudo que você adiciona de óleo na comida, Ivete, você está adicionando muitas calorias, muitas calorias. Então esse é um aspecto importante para a gente poder analisar, tá? Um segundo aspecto é que no processo do refinamento ainda são utilizados um monte de produtos químicos aí que não são, né, nenhum deles muito bons, né, para a nossa saúde. Então tem alguns resíduos também que são ruins, né? E depois quando a gente vai utilizar o óleo para cozinhar, nós vamos aquecê-lo. Então ele vai saturar um pouco. Provavelmente não vai chegar ao nível do óleo de coco, mas vai ficar mais saturado. É. Então, o ideal é que a gente chegasse ao nível de não precisar mais usar o óleo. Mas nesse primeiro momento, eu recomendo que você faça o uso do óleo da semente de girassol do que outro qualquer aí no caso, tá bom? O de coco É. vai ser agora para o lado externo, beleza? Bom, aí o seu TGO e seu TGP estão alterados. Nós É. temos que tentar reduzir esse nível de ferritina, né? Como eu Uhum. disse, se o nível estiver muito alto, vai fazer uma sangria. Caso contrário, a médica não vai indicar uma sangria. E ela não indicando uma sangria, o que que nós devemos fazer? O que que nós Uhum. devemos fazer na tentativa de reduzir esse nosso nível de ferro que está sendo Uhum. armazenado no organismo? Bom, o primeiro aspecto que a gente tem que lembrar é o seguinte, né? Parar de consumir as fontes de ferro, né? Ou diminuir drasticamente o consumo das mesmas para que não haja, né, possibilidade de continuar produzindo mais estoque de ferro, e no caso ferritina, tá? Então diminuir agora ou se possível até zerar os vegetais verdes escuros e controlar o consumo de feijão. Quando fizer o consumo de algum vegetal verde escuro ou feijão,
não coma nada que tenha vitamina C, porque a vitamina C ela potencializa a absorção do ferro. E aí, nesse caso, nós não queremos isso agora. Geralmente, eu recomendo para todas as pessoas, ó, quando você comer um vegetal verde escuro, coloca lá um suco de limão junto, uma laranja e tal, tempera a sua salada com limão, para aumentar a absorção. O seu caso é o contrário. Então, você tem que separar ferro e vitamina C. Nunca consumir alguma coisa que tenha ferro junto com vitamina C na mesma refeição, porque isso vai potencializar a absorção do ferro, tá? Certo. Então, esse é um aspecto importante. Uhum. Segundo aspecto importante é o seguinte: como é que eu faço para gastar ferro no meu organismo? Bom, preciso lembrar da principal função do ferro no organismo. A principal função do ferro no organismo é realizar transporte de oxigênio. Essa é a principal função do ferro. Uhum. Então, no caso, nós precisamos fazer com que o corpo sinta necessidade de aumentar a produção de hemoglobina para realizar o transporte de oxigênio. Veja, se você morasse no alto de uma montanha, né, morasse lá na Uhum. Bolívia, morasse lá na Colômbia, no Peru, né, tem altas, né, altitudes, né, do país ali, onde você teria um ar rarefeito, você precisaria de mais hemoglobina. Então, seria fácil a gente conseguir aumentar, né, a necessidade de hemoglobina e do ferro dentro dessa hemoglobina para tentar reduzir o estoque de ferritina. Mas você mora no nível do mar, é o lugar que mais tem abundância de oxigênio. Ou Uhum. seja, quem fica a nível do mar, ele tem uma diminuição da quantidade de hemoglobina circulante na corrente sanguínea, porque tem muito oxigênio disponível, então você não precisa de tanta hemoglobina para poder transportar esse oxigênio. O que a gente pode fazer agora é tentar aumentar a demanda de oxigênio dentro das células, aumentar o que a gente chama de VO2 máximo. E isso a gente consegue com a prática de atividade física. E como é que está o seu exercício, Ivete? Não sou sedentária, doutor. Uhum. Não estou fazendo caminhadas na praia por causa do coronavírus, porque está muito cheia as praias. O Mas, Corona está indo para a praia também, então? oi? O Corona Ah, está indo para a praia tomar sol? nossa, tá assim, tá demais. O povo é doido. Os hospitais aqui já estão cheios, sabe? Tá complicado. Mas eu coloco o vídeo no YouTube e faço em casa. Sabe, Fica pulo pulando aí corda, dentro. pulo corda, faço. Não sou sedentária. Legal. Então, assim, uma das formas que a gente tem justamente de aumentar, né, essa necessidade de transporte de oxigênio é a prática do exercício físico. Você já tem feito. Então, veja que essa alternativa que eu sugeri já está sendo praticada e mesmo assim a ferritina está alta. Ou seja, a gente vai ter que controlar muito a questão do consumo mesmo. O É, consumo agora, tentar zerar consumo de ferro por um período aí de pelo menos uns 30 dias, 45, 60, e ver o que o organismo vai fazer com esse ferro que está sobrando, né? Então é importante. O que mais que a gente tem que observar, né, com relação à questão do ferro, né? Que nós temos, por exemplo, uma farinha, né, que é enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha branca, no caso, né? Então a farinha branca é enriquecida. Só que olha só que coisa, né? Olha o que eu vou falar. Meu Deus do céu, às vezes eu fico pensando assim, é melhor nem falar. Mas olha o que eu vou falar. Quem come pão branco teria tudo para não ter anemia, não é verdade? Porque é enriquecida com ferro e ácido fólico. Porém, a segunda maior carência nutricional no Brasil é a anemia. é. Se o povo come tanta farinha branca e ainda assim tem anemia, qual que é o problema? É que esse ferro e ácido fólico que for adicionado industrialmente não tem boa taxa absortiva. Então, nesse momento, olha só, a minha sugestão é a seguinte: se você for comer pão, dê preferência para um pão branco do que para um pão integral, porque ele também Verei, doutor, não como. tá, ok. Porque assim, o pão integral ele é concentrado em ferro, ele tem bastante, porque o trigo também tem bastante, né? E aí a gente tem que começar a observar. Daqui para frente, você vai ter que ser uma leitora de rótulo para poder verificar onde tem ferro e fugir do ferro, né? Porque senão a coisa complica. E tem que observar isso aí agora, não tem como, né? Fugir disso. Agora vamos pensar na questão da esteatose hepática, né?
Hum. Já tem aí uma esteatose, um grau leve. Nós precisamos fazer o quê? Aumentar a ingestão de fibras, né? Quanto mais fibras você comer, maior é a chance de você começar a limpar o seu fígado que está acumulando gordura. Você precisa jogar a gordura fora através do intestino. E a fibra e a gordura, paixão à primeira vista, se liga e não larga mais. Então a fibra impede que a gordura seja absorvida ou, no caso, reabsorvida se for a Ai, gordura da tá bile, complicada que na é internet. colesterol, né? Então é importante observar esse detalhe, aumentar a fibra. E que tipo de fibra que a gente pode colocar para aumentar? Semente de linhaça inteira, eu vejo como a melhor opção para você hoje, Ivete. Por que semente de linhaça inteira? Porque se a gente for observar, a semente de linhaça, ela tem ali uma camada de fibra que o nosso corpo não tem condições de digerir. Ela é formada por celulose, hemicelulose e lignana. E nós não temos enzimas para digerir nenhum desse tipo de fibra. Conseguiu me entender? Eu vi que travou um pouquinho sua internet. É, a semente de linhaça inteira. Isso, porque ela tem três fibras ali, no caso, que o nosso corpo não digere, que é a celulose, a hemicelulose e a lignana. Apesar da lignana não ser fibra, ela é considerada como tal. Então, quando a gente adiciona a fibra, né, presente aí na linhaça inteira, não é triturada, ele vai Uhum. arrastar a gordura para jogar fora no intestino. Então, esse é um aspecto legal, porque aí se eu arrasto gordura para fora, eu vou ter que começar a usar a gordura que está para o lado de dentro, né? Ou seja, a gordura que está no sangue, a gordura que está no fígado, e aí eu vou promovendo um processo de limpeza hepática, né, dia após dia. Não é uma coisa que faz, né, de uma noite para o dia, igual o pessoal tenta fazer umas limpezas hepáticas meio maluca aí. Não tem nada a ver com isso. Nós vamos promovendo essa limpeza justamente, né, utilizando a semente de linhaça inteira. As pessoas falam assim, ah, mas semente de linhaça inteira não vai conseguir absorver nada do que ela tem. Não é isso que eu quero. Né? Nesse momento, não é isso que eu quero. Eu só quero o papel da fibra dela. Só quero que jogue gordura para fora. Então, Uhum. eu vejo que seja uma das fibras mais interessantes para a gente adicionar. Outra fibra que você pode adicionar também, né, é, por exemplo, o triguilho. Né? O triguilho é interessante, que é a fibra do trigo. Né? A fibra do trigo. O triguilho para fazer É aquele tabule, negócio que esse faz tipo de quibe? coisa. Isso, isso. E aí a Trigo gente é usa aquilo que muito. faz quibe. É, então você pode fazer quibe aí, né? Bastante quibe. Mas eu vejo que a melhor opção para consumir o triguilho ainda é na forma de tabule. Né? Eu gosto muito, acho muito interessante o Não. tabule. Então, tabule é uma coisa que pode aparecer aí na tua mesa aí umas 2 a 3 vezes na semana, viu? Isso vai ajudar bastante. Porque essa fibra que tem aí também no triguilho arrasta gordura, arrasta gordura. Então, vai ser algo bem interessante para a gente poder adicionar, né, fontes de fibra. Porque eu vou ter que fugir das fibras que estão nos vegetais verde escuro. Não tenho condições de comer ela por causa do outro problema. Então, eu vou ter que buscar essas alternativas. Porque senão seria muito fácil. Eu diria para você assim, ó, Ivete, aumenta aí o consumo de hortaliça, né? Verduras e hortaliças. Não posso. Nesse momento eu não posso. Então eu tenho que buscar outras alternativas de fibra. Então veja, né, que você está colocando a gente aqui numa situação que a gente tem que buscar uma saidinha, né, para poder, né, te orientar sem dizer o que seria o mais praxe, né? Ah, coma mais Uhum. frutas, verduras e frutas, verduras e hortaliças. Não, não dá, não posso. Não posso. Frutas até posso, mas verduras e hortaliças não. Frutas, doutor, pode ser todas? Pode ser todas, sim. Uhum. Todas, sem problema. Certo. E aí, no caso, então, o triguilho e a linhaça são ótimas opções. A chia até pode ser uma opção também, só que assim, a chia você tem que adicionar na hora que você for comer. Porque se você adicionar um pouquinho antes em qualquer tipo de alimento que tem um pouquinho de água, ela já vai hidratar. E se ela hidratar, aí ela vai, né, liberar para nós também a gordura presente dentro da semente. E aí já não seria a melhor opção para nós. Não seria a melhor opção. A gente já tem que pensar em alguma fibra que não vai dar tempo do corpo aproveitar o que está dentro. No caso aí da linhaça, eu vejo ela como uma opção muito interessante. Até o gergelim com casca também é uma opção bem legal, né? Rico em fibra também. O gergelim com casca. Então você tem aquele gergelim branco e tem um gergelim que é um pouquinho marrom. O Isso. branco, na verdade, é o marrom sem casca, né?
Então, aquele marrom também é uma opção. Ou preto, porque o preto vem com casca. Esse também seria uma opção interessante para você adicionar aí na sua comida. Então, quando você for comer uma fruta, por exemplo, Ivete, você vai polvilhar por cima dessa fruta semente de linhaça, ou um gergelim preto, ou gergelim branco com casca, tá? Com casca. Na hora de comer, por exemplo, o almoço, lá junto com o arroz e feijão, taque linhaça de novo, use um gergelim ali e assim por diante. Se você fizer isso, você vai começar a arrastar gordura e começar a obrigar o seu corpo a usar a gordura para começar a resolver o problema aí da esteatose hepática, tá bom? Para resolver o problema da esteatose. Agora vamos pensar aqui nessas alterações de TGO e TGP. Se essas enzimas estão alteradas tanto pela esteatose grau 1 quanto pelo estoque de ferro, conforme eu for reduzindo os dois, né? Conforme eu for controlando os dois problemas, eu já vou ter uma redução do TGO e TGP. Então, ele é uma consequência, a redução deles, é uma consequência desse processo de mudança, ok? Agora vamos fechar conversando sobre a questão que você trouxe como primeiro aspecto, que foi os problemas estomacais. Vamos. Primeira pergunta. Fez endoscopia, descobriu que tinha H. pylori ou não? Não tive. Não tive. Tem. Não É tenho. a causa mais comum, Ivete, para gastrite e refluxo. É o H. pylori. Não deu. Não Ok. deu. Então, o que a gente tem que avaliar? Que existem outras prováveis causas para problemas correlacionados ao gastrite. Vamos destacar e vamos pontuar as causas aqui. Primeira causa, então, é a bactéria, o H. pylori, né? Eu vou anotando aqui para não esquecer de falar nenhuma. H. pylori é a primeira. A segunda causa que a gente pode destacar aqui são os problemas emocionais, ou seja, o nível de cortisol. Como é que está a questão aí da gestão emocional, Ivete? Então, doutor, quando isso começou, lá no passado, que eu comecei a ter problema de estômago, que eu estava numa vida muito complicada, assim, de trabalho, né? Foi muito estressante, mas agora, no atual momento, eu estou aposentada e eu não estou passando por nada de estresse. Sabe? Então Só estou cuidando do começou, netinho que eu amo. então começou numa Começou época, na época do trabalho numa com época cortisol complicada. provavelmente elevado, né? E de lá para cá não conseguiu controlar. Isso já faz quanto tempo que você tem sofrido com esse problema de estômago? Já, já faz alguns anos, doutor, uns 11 anos. 11 anos, O tem. estômago eu peguei papato, sabe? Ele me acompanha já há vários anos. Ok. A internet não está Bom, ajudando. bem ruim essa situação. Mas voltou. Eu ouvi você falar e agora você está me ouvindo, então tranquilo. Você disse que o estômago já, esse problema já te acompanha há vários anos, né? Bom, aí vamos lá para uma terceira causa. Hoje você está com o cortisol mais controlado, que você disse que está passando por um momento bem emocional. Isso é ótimo, né? Raríssimo ouvir isso hoje, né? Principalmente nesse período de pandemia. Um terceiro motivo que a gente pode avaliar aqui, porque a gente não vai encontrar uma causa única. Causa única é se você tivesse H. pylori. Aí pronto, estava resolvido. Doença unifatorial, sei qual é o fator e pronto, acabou. Aqui nesse caso, nós temos que entender que é multifatorial, tem somatória de fatores. Então a gente vai ter que analisar mais de um fator. Cortisol é um deles. Começou lá atrás, num período que estava ruim, mas agora está bom. Bom, eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que sofre de um processo chamado dispepsia. Já ouviu falar disso? Eu não ouvi, doutor. Então, dispepsia é um problema correlacionado à parte de ativação de uma enzima. Essa enzima ela é liberada na forma de pepsinogênio, depois ela é ativada em pepsina e ela faz parte do processo da digestão da proteína. Quando nós somos pessoas que temos uma produção pequena de pepsinogênio, nosso organismo então não vai conseguir ativar a enzima, não vai conseguir processar bem o alimento.
Isso aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago. Aumenta o tempo de permanência, o que pode favorecer tanto a gastrite quanto o refluxo. Para pessoas que são dispépticas, uma alternativa é o uso de enzimas. Então veja, se você descobre que você tem produzido poucas enzimas, você vai ter que mandar manipular ou comprar, né, as enzimas para digestão. E aí um médico pode te recomendar direitinho qual marca que ele gosta, para você tomar enzimas para fazer a digestão do alimento, o que vai ajudar a aumentar a velocidade de esvaziamento gástrico. Isso é algo muito importante para quem tem um problema gástrico, né? Então, essa questão da dispepsia é algo para se avaliar, né? Se você quiser fazer um teste, existem dois Hum. produtos que são produtos baratos, mas não são completos em termos de enzima, mas já vai dar uma certa melhora se esse for o problema. Você pode comprar um produto chamado Dig Plus, Dig Plus ou Digelive, qualquer um dos dois, Dig Plus ou Digelive. E aí você vai tomar antes da refeição do de jejum e antes da refeição do almoço. A refeição do jantar, eu quero que ela seja bem leve. Então, não vejo a necessidade do uso da enzima, né, no período da noite, mas sim no período de jejum e no período do almoço. Se o caso for dispepsia, Uhum. você vai sentir uma certa melhora, né, com o uso desse produto. Uma quarta questão que a gente tem que avaliar é o seguinte, né? O número de refeições, né? Número de refeições. Pessoas que tendem a ficar beliscando, comendo várias vezes ao dia, isso é péssimo para o estômago. Por mais que o gastro diga, ah, você tem gastrite, você tem que comer a cada 2, 3 horas para não deixar o seu estômago vazio. Não concordo com isso. Não concordo. Por quê? Quando a gente estuda fisiologia, a fisiologia nos ensina, Ivete, que todas as vezes que nós mastigamos o alimento, nós mandamos mensagem para o cérebro avisando, ó, vou deglutir. Prepara o estômago para a digestão. Então, se eu estou mastigando, ou seja, se eu tenho presença física de alimento na boca, isso já manda mensagem para o cérebro e o cérebro para o estômago dizendo assim, ó, libera ácido aí que está chegando comida. Então, cada vez que eu como, eu estimulo a produção de ácido. Então, parece um pouco incoerente. Eu quero proteger o meu estômago, que está sofrendo com gastrite, por causa da ação do ácido, e eu vou comer várias vezes. Então, é uma incoerência. Segunda, questão que gera o aumento da produção de ácido no estômago é a presença do alimento no estômago, ou seja, depois que eu mastiguei e degluti o alimento, ele vai para o estômago. E ali, então, ele estimula a produção de ácido também. Ou seja, eu devo promover um processo de esvaziamento gástrico e não ficar com o estômago cheio 24 horas, porque se ele ficar cheio 24 horas, é 24 horas que o ácido vai estar agindo no estômago. Então é algo para pensar. Uma vez eu peguei um amigo para tratar, né, e aí ele me disse assim, eu achei que ele tinha me procurado por causa da questão do peso, que ele estava um pouco acima do peso. E aí ele me disse assim, ele falou, não, cara, eu tô te procurando aqui porque faz 3 anos que eu durmo na montanha. Eu falei, como assim dorme na montanha? Não entendi nada. Ele falou, eu tô sofrendo de refluxo. Aí eu coloquei uns tijolos lá na cabeceira da cama, então minha cama tá inclinada assim, parece que eu tô dormindo na montanha. Aí nós começamos o tratamento. E uma das coisas que eu sugeri para ele, Vete, foi reduza o número de refeições, faça no máximo 3 refeições ao dia. Ele falou, ó, só vou seguir porque você é meu amigo, eu sei que você não vai aprontar nada comigo. Mas o médico está me tratando, né, fazendo 6 refeições ao dia. Eu falei, escuta bem o que eu vou te dizer. Faz 3 anos que você diz que trata com esse médico. Não resolveu o problema. Você vai continuar insistindo, fazer a mesma coisa, tenta algo diferente. Ele falou, é verdade. E aí então ele tentou algo diferente. Ele já estava não só com refluxo, como com hérnia de hiato também, já diagnosticada. E 4 meses depois de quando ele veio conversar comigo, ele teria que fazer uma cirurgia de hérnia de hiato. O resumo da ópera é o seguinte: 15 dias depois ele estava sem refluxo, 4 meses depois ele não tinha mais hérnia de hiato. Ou seja, precisamos parar de agredir o organismo. Então, essa questão de comer várias vezes ao dia, para mim, é um crime para o estômago e não um auxílio para o estômago, um crime. Então, fazer menos refeições é importante. Agora, se você fizer menos refeições e estiver mal emocionalmente, aí você vai ter problema. Por quê? O mal emocionalmente quer dizer que o cortisol está elevado e ele vai estimular a produção de
ácido dentro do estômago. Então eu teria que controlar também a parte emocional, senão não vou conseguir fazer esse esquema aqui. Não, Outra tá coisa tranquilo. importante, outra coisa importante para poder observar é a composição da refeição, né? A composição. A gente sabe que tem três nutrientes que precisam sofrer processos digestivos no nosso organismo: os carboidratos, as proteínas e a gordura. Só que veja que o tempo de digestão de cada um deles é diferente um do outro. O carboidrato é o que tem a digestão mais rápida. Então, o alimento que mais rapidamente é processado no estômago e intestino é o carboidrato. Depois é a proteína. E por último, a gordura. Então, pessoas que estão sofrendo com gastrite, refluxo, né, úlcera, todos eles devem observar a composição do alimento. Se eu tiver uma refeição muito rica em gordura, isso vai prejudicar e muito meu estômago, porque o tempo de permanência no estômago vai aumentar. Vai aumentar. Então é importante observar esse detalhe. Comer menos gordura. Comer menos gordura. E, se possível, não comer nada de gordura à noite, porque é quando o metabolismo está mais lento e a digestão fica mais lenta. Então, esse é um aspecto muito importante, Ivete, para se observar. Olhe para o alimento e evite ao máximo consumir tantas fontes de gordura. Consuma no máximo uma por refeição de jejum e almoço, nenhuma no jantar e ainda em quantidade pequena, ok? A semente de Certo. linhaça ela é fonte de gordura, mas para nós não vai entrar como fonte de gordura porque você vai comer ela inteira, tá? Então ela Inteira. não vai entrar como fonte de gordura para nós. Um Uhum. sexto aspecto que tem que se observar é o seguinte, né? A questão da vesícula biliar, né? Por que Já a tive. vesícula biliar? Por que a questão da vesícula biliar? Porque assim, ó, duas questões que eu ia chamar a atenção da vesícula é se ela tem cálculo, né? Se você tem cálculo dentro da Já foi. vesícula, isso já interfere no tempo de permanência do alimento no estômago, aumenta o tempo de permanência. E quando você tem a extração da vesícula, isso também é um problema. Qual é o papel da vesícula para nós, né? Ela tem que ter algum papel, senão ela não estava ali, né? E a sua retirada com certeza vai comprometer o seu papel. Então, o papel da vesícula é o seguinte: armazenar e concentrar a bile. O armazenar quer dizer ter o volume adequado de bile no horário que nós formos fazer a nossa refeição. Nós temos um ducto que liga a vesícula biliar até o intestino. E aí temos um orifício, uma abertura por onde a bile entra no nosso intestino. Isso é chamado de esfíncter de Oddi. Bom, o que a gente tem que entender é que a vesícula tinha esse papel: armazenar quantidade grande de bile para o horário da refeição. Segundo propósito é concentrar. No período que a bile fica armazenada dentro da vesícula, ela vai se concentrando, ou seja, ela vai se tornando mais efetiva, mais efetiva. No seu caso, você já não tem a vesícula, ou seja, você nem consegue armazenar, muito menos concentrar a bile. O que isso Uhum. me diz? Isso me diz que você tem que cuidar muito mais ainda com relação à questão da gordura a ser ingerida. Por quê? Quando você come um alimento, Ivete, o seu estômago ele é dividido em três regiões, não são compartimentos, ele é um estômago só, mas três regiões. Você tem uma região chamada de fundo, que é a parte superior, onde tem a curvatura do estômago. Depois você tem a parte intermediária, chamada de corpo. E você tem a região da saída do estômago, chamada de piloro, ou região pilórica. Justamente é essa região mais comprometida com relação à parte gástrica. Por quê? Porque é onde o alimento fica por mais tempo, né? Na região lá de baixo do estômago, da saída dele já, que é a região Uhum. pilórica. Então, quando você olha os resultados das endoscopias, geralmente dá assim, gastrite, né, de antro pilórico. Então, é a região ali da saída do estômago. Dificilmente você vai achar assim, gastrite de fundo, gastrite de corpo, não. É antro pilórico, é a região mais afetada do estômago. Agora, olha só, o alimento cai dentro do estômago. Depois que ele cai dentro do estômago, o estômago tem movimentos de contração, né? Movimentos de contração são chamados de movimentos peristálticos, com o propósito de reduzir o tamanho da partícula do alimento, reduzir o tamanho da partícula do alimento. E aí nós temos que observar o seguinte: o tempo de permanência do alimento no estômago depende muito da composição do que você comeu, mas também de quão efetivo foi a sua mastigação.
Porque quem engole o alimento deve ter dente no estômago para mastigar lá dentro, né? Porque não usou os dentes da boca, Estou né? E ouvindo. agora travou? Travou de novo para Ivete. Estamos quase encerrando já. Travou. Eu estou lhe ouvindo, Ivete, mas eu vou esperar terminar. Agora eu acho que você me ouve, né? Me ouve agora, Ivete? Agora sim. Tá. Então veja Agora só. sim, doutor. Tá. Essa questão dos dentes é muito importante, a mastigação. Se a gente não faz uma mastigação efetiva, o estômago vai ter que fazer o papel que os dentes fariam, de reduzir o tamanho da partícula do alimento. Então, o processo de mastigação é muito importante, porque senão a Ah, gente vai ter que ficar com o alimento muito tempo ali sofrendo essas contrações peristálticas. A questão é que quando o alimento cai, essa válvula da saída do estômago, chamado de piloro, ela fecha, mas ela fecha com vontade. Por quê? Porque eu não posso aham. mandar um alimento que ainda não sofreu um processo de digestão estomacal para o intestino, para o intestino. E aí, dependendo, então, né, do que eu como, da composição do alimento, e ainda com esse agravante de não ter a vesícula, eu vou ter que aumentar essa contração do piloro e vou aumentar o tempo de permanência do alimento no estômago por causa da gordura. Porque se eu jogar a gordura para o intestino, não tendo a bile, seu cérebro fala assim, ixi, lascou. Agora não tem como, né, trabalhar a gordura, emulsificar a gordura para ela sofrer a digestão. Então vou ter um trânsito intestinal acelerado. Você sofre de diarreia? Olha, Eu perguntei, Ivete, se você sofre de diarreia. doutor, a parte mais importante eu não estou ouvindo. Tá, mas agora você consegue me ouvir ou não? Porque aí eu repito. Assim, da diarreia. Isso, Eu você tenho tem picos de diarreia? diarreias, assim, sabe, de emergência. O intestino é bem sensível, sabe? Uhum. Isso por quê? Porque essa válvula que se Mas não estou fecha, ouvindo. ela tem aberto e tem deixado a gordura passar. E quando ela deixa a gordura passar, não tendo a bile, acelera o trânsito intestinal. E aí você tem esses episódios de diarreia. Para evitar esses episódios de diarreia, essa válvula geralmente ela fica fechada hermeticamente, com muita força, para evitar que você tenha diarreia. E aí piora os problemas gástricos que você tem. Então, o controle da quantidade de gordura que você vai ingerir daqui para frente, Ivete, tem que ser muito, muito controlado. Muito controlado. Porque senão você vai continuar tendo ou os episódios de diarreia ou não vai conseguir melhorar da questão estomacal. Então, essas são as 6 principais causas que a gente poderia destacar aqui, né, para gastrite e refluxo. Vou ler as causas que eu falei. O H. pylori, a questão do cortisol e a gestão emocional, o problema da dispepsia, ou seja, a falta de enzimas para fazer a digestão do alimento, o número de refeições, quanto maior, pior, né? A questão da composição do alimento, onde devemos observar que a gordura é o alimento de mais difícil de digestão, né? E a questão da vesícula biliar, que a falta da mesma também aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago. Avalia essas 6, uma você já sabe que não tem, outra você acredita que não tem, que é a questão do cortisol e do H. pylori, né? E agora tem que avaliar as demais, Ivete. Em cima disso, você vai conseguir perceber no que você pode melhorar para resolver esse problema estomacal que já te acompanha há mais de 10 anos, ok? Ok. Ok. Ivete, se você teve Vai ser. dificuldade, Quando. Ah, eu falei assim, se você teve dificuldade de pegar alguma informação, não se preocupe, porque vai ficar gravado e aí você pode voltar e aí você vai conseguir ouvir a minha fala sem problema nenhum, tá bom? E aí você vai poder assistir nós ai, dois que em cena, ótimo. É porque já está tá me bom? dando desespero, que eu não consigo ouvir certas coisas. Não, fique tranquila. Como vai ficar gravado, você não vai perder nada, tá bom? Bom, Ivete, quero desejar para você um ótimo dia. Foi muito bom conversar contigo. Obrigado por você ter compartilhado aqui as suas informações.
Espero que eu tenha lhe ajudado nessa manhã, né, nesse nosso Today do dia 11 de novembro. Né? E quero desejar a todos vocês também, que Certo. estão nos 11 de assistindo novembro. nesse momento. 11 de novembro, isso aí. E quero desejar a todos vocês Isso. também um ótimo dia. Eu Né? é que Que Deus agradeço, abençoe doutor. vocês, Foi tá bom? muito, Ivete, é vamos muito dar útil. tchau, pessoal? Eu estava ansiosa para falar com você. Agora não tô te ouvindo agora. Sim, mas que bom que deu certo. Que bom que deu certo, que nós conseguimos falar, tá bom? Então vamos dar tchau, pessoal. Tchau. Um ótimo dia para Obrigada, vocês. doutor. Que Deus Obrigada. Que abençoe. vocês tenham um bom dia para você. Um abraço, Ivete. Foi Amém. um prazer. Tchau, tchau. Todo meu.